E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias e últimas informações do São Paulo. São Paulo que tá com os bastidores bem agitados nos últimos dias aí. O bicho tá pegando lá no Tricolor. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dessa força aqui para esse jovem São Paulino, beleza? A gente vai estar assistindo aí todo um debate, as últimas informações do São Paulo. No final do vídeo eu volto, a gente vai pegar os principais pontos para a gente estar debatendo e comentando aí. E você sabe, muita opinião aqui no canal SPFC hoje. Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição, Boi de Esportes. Sem mais enrolação, sim, bora pro vídeo. Arnaldo, para fechar o assunto São Paulo, como disse o Massa, o Casares deu entrevista lá hoje no UOL pro André Hernan, pro PVC, pra Domitila Becker, e falou sobre outras coisas, sobretudo sobre a próxima fase do São Paulo. Vai economizar, não vai gastar mais nada? O Casares tem dado entrevistas, né? Não foi só pela questão da anulação do jogo, não. E me chamou a atenção o que ele está considerando, nós estamos em setembro, a largada do seu segundo mandato. Isso não foi tão explícito assim no momento em que ele é reeleito. E ele fala muito em três pilares, né? Falou nessa entrevista de hoje, tem falado para todo mundo que o entrevista. E os três pilares aí ajudam a explicar um pouco melhor o que foi feito, por exemplo, em relação à janela de transferências, quando o São Paulo fez contratações mais modestas, sem investir demais, etc. e tal, sobre o que ele está considerando ser o ideal daqui para frente para a sua gestão e como ele pretende integrar o clube lá na frente. Ficou claro que o São Paulo como um todo tem o 2030, como qualquer clube que vai fazer 100 anos, o São Paulo é o mais novo desses tradicionais, então centenário é em 2030, e ele espera até lá que o clube esteja saneado financeiramente, que a categoria de base passe por uma reformulação que está começando agora, e que o estádio possa ser, né, esse é o último passo, em tese ampliado, tal, não sei o que, reformulado para 2030. Então tem um monte de coisa em andamento. A questão da canalização do córrego está em andamento. A questão da reformulação da categoria de base está em andamento. Na surdina, mas depois a gente vai trazer aqui os detalhes, né? O São Paulo, por exemplo, agora está contratando um jogador de outros times na base, coisa que ele não fazia, como o Palmeiras faz, por exemplo, né? O Estevão foi contratado do Cruzeiro, começou a fazer isso. E a questão do saneamento financeiro tem lá que o São Paulo vai apertar o cinto, Tironi adora isso. A questão do fundo para zerar ou pelo menos diminuir consideravelmente as dívidas bancárias, para que o São Paulo em 4, 5 anos tenha uma nova realidade financeira, né? Então o São Paulo vai dar um passo atrás, mas passo atrás já tendo um time caro. Não é que ele vai desfazer desse time, mas não vai ao mercado fazer contratações, não vai neste momento competir com outros clubes. A missão é, com esse fundo, captar dinheiro, sanear as dívidas de curto prazo, tirar a asfixia de possíveis atrasos de direitos, salários e tudo mais, e passar a ter uma realidade um pouco mais suave. O São Paulo, do início da gestão dele, saiu da degola do transfer ban, mas ainda não tem uma condição de ter uma saúde financeira competitiva. E esse passo atrás, em tese, é uma tentativa de, a médio prazo, competir com outros clubes sem ser pelo método da SAF, sem virar SAF. A ver se vai dar resultado. Tem uma coisa muito impactante que o balanço desse ano mostra. Só de juros bancários, o balanço de 2023, o São Paulo gastou mais com juros bancários do que com todas as contratações para o departamento de futebol profissional e com toda a despesa de cutia do fraldinha ao sub-20, considerando funcionários, viagens, manutenção dos garotos e tal.
Só de juro bancário, o gasto foi maior do que com o time inteiro e com contratações do time profissional, todas elas. Então você deu uma ideia que, desta forma, você consome tudo que você tem como receita nova, o São Paulo tem várias, praticamente em juro bancário, né? Ele assume o clube nessa condição, já era uma condição assim. Eu acho que o São Paulo tem uma pequena melhora estrutural, e tem, né? Inclusive também esportiva, e ele julga que sair da fila foi importante para não ter um desespero de resultado esportivo a curto prazo. Veremos se esse planejamento a médio prazo funciona e não significa, né, mais uma tentativa, porque eu vejo um pouco do que está acontecendo no Flamengo, isso me dá um certo temor, né? Porque é aquilo, Flamengo, vamos pensar no estádio, vamos pensar no Flamengo daqui para frente, e o presidente do atual do Flamengo quer estar no bolo. Corinthians, tem um estádio, tal, e o presidente do Corinthians na época quer estar no bolo. Todos os projetos para o futuro de clube, quando adotados por um presidente, o Paulo Nobre foi até uma exceção, né? Porque ele faz o saneamento e sai de cena, embora ele ainda tenha influência, mas ele sai de cena. Normalmente o cara envolvido que faz um projeto para o outro colher, ou para sucessores colher, ele de alguma forma quer estar presente. É um pouco o que está acontecendo com o Landim nesse momento, né, no Flamengo, que quer fazer o sucessor e quer estar ali como CEO, talvez, do Flamengo. Então eu sempre fico um pouco, mas de qualquer forma eu acho que é uma necessidade. Porque o São Paulo, nessa situação, ele vai continuar no voo de galinha, como disse o Massa. O galinheiro tem mais galinha, tem mais... Tá beleza, tem ovo agora. Mas vai continuar no voo de galinha. Não vai... Tem o trâmite, tem até a questão de prazos, né? Porque o STJD, e talvez por isso também o áudio tenha sido guardado, normalmente são 48 horas depois da súmula. Só que hoje, com o VAR, tem uma interpretação diferente disso. Ele não tinha um material. Como protocolou o pedido na segunda-feira, que era o áudio do VAR, o São Paulo se fia nessa situação que o áudio só foi revelado a partir disso. E foi aí que mudou a decisão do São Paulo, por conta desse escárnio. E esse foi o erro para mim. Agora, eu acho... Esperar o VAR para ter sexta-feira? Mas... Sair sexta-feira. Não, peraí, calma, vamos lá. Só por terminar a questão, eu acho que o áudio, de tal forma, deixou a situação para o presidente do São Paulo, que não gosta desse tipo de conflito, etc., ir até o fim. E acho até que é uma medida mais para tomar uma posição do que, de fato, esperando a remarcação do jogo. Isso é a minha interpretação pessoal, né? De, pelo menos, junto à coletividade, ele fica, tomei a atitude. E só para passar para o Massini, de novo, na era do VAR, o Palmeiras também teve um jogo com o Botafogo, a gente chega lá, mas ocorreu um outro, o Palmeiras pleiteou a anulação de um jogo com o Botafogo pela questão do erro de direito, aquela questão do Daverson, ou Botafogo. Como é que foi? Não sei se você lembra dessa história. Não me lembro, minha memória é péssima. E foi por uma questão de prazo, e não tinha áudio do VAR, não tinha uma prova cabal do erro de direito, que o negócio não foi para frente. O STJD recusou por unanimidade a remarcação do jogo. E envolvendo o São Paulo, eu sempre falei aqui, no jogo do Ceará, que é uma outra... evidência, o árbitro, que é o árbitro Wagner Magalhães, que o Versoni adora, Nossa. vai apitar Corinthians Juventude. Nossa. E desde então ele apita com a mão no ouvido. Ele valida um gol do São Paulo, o Ceará dá a saída, e aí, com um problema no equipamento, ao VAR berrando, e aí ele vai ao VAR depois do jogo reiniciado, ver que existe um impedimento na origem da jogada. Na época, o São Paulo, que era comandado pelo Leco e tinha o raio de dirigente, que faça sentido, mas aí tem uma diferença grande entre aquilo lá e aquilo cá. Objeto. O São Paulo estaria entrando para a remarcação de um jogo a partir do momento de um gol que foi, de fato, ilegal. O cara estava impedindo o início da jogada. Aqui não. Aqui é um lance
escancarado. O São Paulo não está indo atrás de um... O Raí não se sentiu, e a direção do São Paulo, a vontade, embora tivesse brecha, porque foi erro de direito do árbitro, de pleitear um negócio que era um gol ilegal. Aqui o gol ilegal é o do Fluminense, no caso, né? Porque começou de uma falta que não existiu, ele botou a mão na bola e bateu. Massa, e aí? Deu seu pitaco? Bom senso ou regra? Cara, eu acho que essa é uma dicotomia burra. Não devia existir essa... Obrigado. Não sua, mas... Boa tarde, satisfação. Boa tarde, mas é uma discussão burra, cara. Com todo o respeito. Não existe regra no futebol? Quais são as regras Não, do futebol? existe regra. Então ela tem que ser cumprida. Se o cara enfiou a mão na bola, acabou a história, não tem discussão. Além disso, o São Paulo não tomou o gol, isso é uma outra discussão. Por que tomou o gol? Se os caras estavam olhando lá, o Thiago Silva botar a mão na bola. Isso não tem discussão, cara. Só uma coisa. Então... parece que quem quer que a regra seja cumprida vira um pulha, vira um imbecil. Mas pra você, então, o jogador do Juventude que deu um soco, que empurrou o torcedor e foi expulso, aquilo era a regra, não pode agredir quem tá de fora. Aquilo foi bem feito. Claro, tá na regra. O jogador tem que saber. Ele tem que saber que ele não pode fazer aquilo. Entendeu? Senão, cara, vira uma coisa desregrada. Aí, sem regra, cada um aceita o que for. A respeito do seu... Cada um tem o seu bom senso. Se é o seu time envolvido, cada um tem o seu bom senso. E quando a gente joga pelada sem regra... É porque tem bom senso. Mas é que não dá pra trazer isso pro jogo de futebol. Ele é muito falado, cara. Inclusive aqui bastante. Poxa, mas o bom senso indicaria que blá blá blá. Pra mim, nesse caso, o bom senso indicaria que, cara... Indica o quê? O cara encostou a mão na bola lá, não aconteceu nada. Não, ele... Não, eu sei encostou a mão na bola. Ele pegou a bola. Eu sei disso. Cara, não, então, mas vocês o movimento bom o senso jogador acabou, né, Juventude. cara? Mesmo ele tomando soco primeiro, um cara invadiu o campo. Ele não pode. Não, mas peraí. Mas quando aconteceu aqui, o jogo ficou louco aqui com a regra. Então, mas são coisas diferentes. É por isso que essa também. discussão, porque, na verdade, esse não é um lance de bom senso. São pouquíssimos lances de erro de direito. Esse é um erro de direito. Esse é um lance capaz de anular um jogo. Ponto. Sim. A gente não dá para misturar o cartão vermelho, o gol impedido, o gol com a mão. Esse é um erro de direito. É a única possibilidade. Quando aconteceu esse tipo de coisa? Quando o Corinthians foi campeão brasileiro em 2005, tiveram jogos remarcados do Edilson Pereira de Carvalho. Por considerar, como o cara foi investigado na máfia do apito, foram remarcados todos os jogos do cara com o árbitro. São essas situações muito específicas que determinam a possibilidade da remarcação do jogo. O resto é uma discussão de acertou, errou. Não. Aqui tem uma... E aí o VAR é uma prova clara do que aconteceu. E inclusive o árbitro se entrega no VAR. Sim, isso sim. Porque se o áudio tivesse chegado assim... não, eu vi o cara bater na falta. Eu dei a falta. Se usar a novela e falar, eu dei a falta, na verdade. Eu dei vantagem. Não, eu dei vantagem, o cara veio aí. Então ele se entrega. Eu Primeiro que ele tá ferrado, o Zanovelli. Estaria de qualquer forma, né? Se ele anula o gol também. Não. Sim. Não, diferente. O VAR deu a oportunidade dele não ser, de a gente não ter uma suspeita sobre a decisão dele. Ele estaria respaldado pelo VAR. Vem pode cá, estar respaldado Thiago, pelo VAR, mas ele estaria queimado da mesma forma. Estava de costa pro lance, não apitou, não viu, tal. Do ponto de vista prático, ele estaria ficar na geladeira. Se ele faz isso, claro. Você acha que o cara ia apitar outro jogo do Fluminense, ele anula esse gol? O Fluminense talvez não, mas acho que ele não saía fora do quadro de arbitragem da federação. O Zanovelli, o que eu achei que faltou, o VAR faz o alerta, como o Arnaldo disse, é que eu só acho que faltou o alerta. Foi lá e falou, o Zanovelli, ele pôs a mão na bola, você viu? Dá um grito com o cara, porque isso era uma parte... O cara do VAR, isso era uma parte muito importante. Eu acho que o alerta foi muito... Mas eles falaram umas 1000 vezes, eles só não quiseram berrar. Eles, vem ver, ele põe a mão a bola na bola, só a gente vê de novo. Olha, e ele não quis ouvir. Deixa eu só concluir, porque são questões diferentes, né, da interpretação. Quando é interpretativo, estava impedido, não estava, bateu na mão, não bateu na mão. Cara, isso é um erro crasso. O bandeirinha tá de frente pro lance, entendeu? O bandeirinha sinaliza.
Isso é um erro crasso, que o árbitro tinha que ter voltado e ter anulado o gol do Fluminense, porque o Thiago Silva colocou a mão na bola. Então não tem bom senso que regule isso, tá? A minha questão é, o São Paulo, quando perde o prazo para pedir a anulação do gol, e não é possível que ninguém do departamento jurídico do São Paulo não sabia que isso ia acontecer, né, às 48 horas, o VAR não entra na súmula. O VAR não está na súmula. O VAR entra na súmula quando é um cartão vermelho, quando o VAR indica o cartão vermelho. Depois da súmula escrita, são 48 horas para entrar. O São Paulo sabia disso, mas é que como cresceu muito a indignação, agora tem que fazer parte do teatro e entrar. Eu concordo com o Arnaldo nesse aspecto, que entrar com pedido, porque não tinha outra coisa a fazer. E não é pro bem do futebol brasileiro, não. É pro interesse próprio. É porque é São Paulo, porque o São Paulo perdeu o jogo, né? Agora, tem que entrar mesmo. Tem mas, que viu, Márcio, eu mesmo. acho que não é só porque Entendeu? perdeu o jogo, não. Porque essa gestão, e essa vez as entrevistas do Casares, é cobrada pela falta de atitude em questões que envolvem o clube. Então, a pressão que ele sofre é essa. Aí vem. Casos. Ele esteve lá na segunda-feira. Isso, exato. Aí ele já foi à CBF pedir o afastamento do Marcelo Dilma Henrique e conseguiu. A CBF disse não. Coincidentemente, Marcelo Dilma Henrique ficou 6 jogos fora da escala da Série A. Então, cara, o Casares faz barulho com a CBF, não publicamente. Ele esteve lá, ele disse isso. Vindo pra cá, tava vendo a entrevista dele com os companheiros do PVC, Ludmila. Isso. Qual é o nome dela? Domitila. Domitila e o André Hernan. Ele disse isso claramente. Agora, dessa vez não, porque realmente o áudio do VAR vem comprovar o que nós vimos. Esta nova atitude do São Paulo, além de ser, o Casares, a diretoria muito pressionada para fazer alguma coisa, a torcida falando, como assim, não podemos mais, tal. Ele faz isso, mas tudo bem, que não anule o jogo, que é mais provável que aconteça, mas é um recado a mais, né? Por exemplo, será que as escalas de arbitragem para o São Paulo agora vão ser olhadas com lupa? Bom, talvez o Daronco escale o jogo. Por enquanto não mudou, né? O jogo do Atlético não mudou, né? Aqui foi antes, né? Mas convenhamos, nós quatro, como presidente do São Paulo, a gente faria alguma coisa diferente? Porque eu tenho uma torcida por trás. Não, eu faria na segunda-feira já o pedido de anulação. Eu só faria. Sem esperar o VAR. Eu só faria depois que esse negócio do VAR aí. Eu acho que é uma coisa que dá até nojo. Porque tá escancarada. Uma mínima má vontade do árbitro, para dizer o máximo, e de fato, aí sim, o que o VAR chamou o cara para. Então, para mim, eu acho que muda muito. Acho que por ignorância minha, não sei se está no Código de Defesa, no CBDJ, né? Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Isso. Se o VAR está contemplado lá. Mas a questão, acho que não. Questão, Massini, é isso, porque o que aconteceu foi a divulgação num prazo superior a 48 horas. Claro. Que o ideal nunca acontece seria porque no dia seguinte. Exatamente. Então, como normalmente acontece. Sabe o que eu acho que acontece? O Casares foi lá segunda-feira. Isso. Ele podia ter ouvido. Então, mas não. Então, mas aí eu não posso dizer que isso aconteceu. Falou, Julinho, entra, nós vamos segurar o VAR, aí entra, o pedido não vai ser acatado, mas eu vou contemplá-lo de alguma forma. Moral, você faz a sua moral. Pode ser, conversa com o Casares com o Edinaldo, a gente não sabe. Exato, mas eu lamento o que aconteceu. A gente já ouviu mas isso. Mas eu seguro aqui, porque aí eu dou base para não acontecer nada no futuro, lá no julgamento, exatamente. E você também faz a sua parte. Exatamente. Só uma coisa. Reclame para os seus. E o lance, sabe o que fez lembrar? Um pouco de soberba da atitude do Zanovelli, foi um pouco de soberba, não ouvir o VAR e tal. Um pouco? Me fez lembrar o Thiago Peixoto. Quando não tinha VAR, mas o Bandeira fala, Thiago, você expulsou o Gabriel, você expulsou errado, a falta foi do Maicon. E ele na mão empáfia, tira o Bandeira, sou eu tal. E ignora o alerta do Bandeira. Me pareceu um pouco assim, era uma atitude que eu sei o que eu tô fazendo tal, não adianta vocês me alertarem de nada.
O Ricardo falou que a paulistagem está se unindo para garfar o Flu no tapetão. Vamos dizer, Ricardo. Só faltava essa. Com né? todo o respeito, que se tem alguém que vai bem nos bastidores nesse embate aí, esse alguém é o Fluminense, hein? Com todo, né? Sim. Meus amigos, essa questão do lance de mão lá do Fluminense tá dando pano pra manga. Mas antes, vamos falar um pouco sobre essa questão do lado financeiro do São Paulo. Alguns anos atrás, acho que assim que o Casares foi eleito, teve uma fala, não me lembro agora se foi dele ou se foi do Belmonte, que o São Paulo estaria sendo preparado para o ano de 2025. Por quê? Porque o ano de 2023 e 2024, 2022 e 2023 seriam anos muito difíceis, e foram anos muito difíceis do São Paulo. Né? Apesar do São Paulo ter liderado o Campeonato Brasileiro, bem na época na troca de presidente, foi campeão do Paulista, foi campeão da Copa do Brasil, mas não foram anos fáceis para o São Paulo. A ideia do Casares era estar diminuindo essa dívida de forma gradativa, e se eu não me engano teve até 1 ou 2 anos que essa dívida chegou a diminuir pouco, mas chegou. Agora com esse fundo de investimento, é uma boa sacada do Casares, é mais ou menos o que o Paulo Nobre fez com o Palmeiras. E o São Paulo, eu acho que ele é um time que ele consegue sobreviver e sair da crise pelas próprias pernas. O São Paulo consegue fazer isso porque sempre tem venda de jogadores, a torcida lota o estádio com promoção e sem promoção. O São Paulo, principalmente agora na era Júlio Casares, o marketing do São Paulo ele é muito bem feito. O Júlio Casares ele tem essas manhas. E assim, muita gente pode criticar o Júlio Casares, mas a gente tem que dar a César o que é de César. O Júlio Casares, na minha visão, ele tem mais acertos do que erros. O Júlio Casares não é um presidente perfeito, longe disso. O sócio torcedor é uma piada. Esse SPFC Play também é uma piada. O aumento de valor para alguns jogos específicos, um aumento muito grande, também é uma piada. A falta de bastidores também é uma piada. Mas ele tem mais acertos do que erros. Sabe, muitos jogadores que passaram pelo São Paulo e deixaram algo pelo São Paulo, foram trazidos pelo Casares. E se a gente for pegar para pontuar jogadores que deram errado nessa época do Casares, a gente pode pontuar o Orejuela, o Éder e o Rames Rodrigues. Três jogadores. Os outros vários jogadores que vieram para o São Paulo, mesmo jogadores ruins como David, Erisson, deixaram o seu legado. Aqui eu não estou falando que eles são bons, tá? Que são jogadores horríveis, mas conseguiram contribuir principalmente para o título paulista. E o próprio Pablo foi importante no título paulista, e o Pablo era uma aberração do futebol. Então o Casares ele teve mais acertos do que erros. E a gente tem que pontuar isso. Muitos patrocínios foram tragos pelo Casares. Jogadores que ninguém dava nada e hoje são importantes, como o próprio Alisson, o próprio Wellington Rato. Jogadores que ninguém queria, mas que são importantes para o São Paulo. O próprio Alan Franco, que chegou e não era bem utilizado pelo Rogério Ceni, e hoje é essa peça fundamental. Então o Casares tem acertos e eu acho que ele consegue fazer essa mudança de chave e fazer o São Paulo começar a sair. Eu não digo que hoje o São Paulo está em crise financeira, porque eu acho que hoje o São Paulo é um time quase estável a questão de financeiramente. A gente não vê mais tanto falar de atraso de pagamento, como a gente escutava alguns anos passados, de transfer ban e muitas outras coisas. Mas você ser um time estável e você ser um time que consegue fazer investimento são coisas diferentes. O São Paulo não consegue investir em grandes nomes. O São Paulo é sempre o jogador que está em fim de contrato, sempre o jogador que está sem contrato, sempre é por empréstimo. Então, infelizmente, isso acontece para o São Paulo. A compra sempre é jogada mais para frente, porque o São Paulo não tem condições. Hoje o São Paulo não tem condições. E mesmo assim o São Paulo tem um time competitivo. Outra boa sacada do Júlio Casares foi a mudança de caráter dos jogadores. Os jogadores que vieram são jogadores com caráter, que não gostam da derrota, que ficam revoltados com a derrota. Alguns anos atrás o time do São Paulo perdia, empatava, ganhava, não estava nem aí. Hoje a gente já tem uma mudança de postura desses jogadores. É um time que se
aposta diferente em jogos grandes. O São Paulo, quinta-feira, tem uma decisão contra o Atlético Mineiro. E, assim, eu, sinceramente, não me surpreenderia se o São Paulo saísse classificado de lá. Por quê? Porque para jogos grandes, o São Paulo se motiva de forma diferente. O São Paulo se porta diferente em jogos diferentes. Não é o próprio jogo contra o Flamengo, jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Corinthians. É outro time. O São Paulo é um time que ganha do Flamengo no Morumbi e perde pro Cuiabá no Morumbi. É o time que ganha do Palmeiras e perde pro Vasco. Por quê? Porque em jogos grandes o São Paulo se motiva de forma diferente. E isso também é mérito do Casares, que trouxe jogadores com essa mentalidade. A gente tem toda essa treta aí do gol de mão, do gol de mão não, do gol que teve o lance de mão, toque de mão do Thiago Silva, e eu sinto que o Casares, ele não tem esse estigma, esse lado barraqueiro, como a tia Leila tem, como outros presidentes têm. O Casares é um cara boa vizinhança, e às vezes isso atrapalha, porque em momentos como esse, que era momentos dele ficar revoltado, ele é muito passivo. Isso acaba sendo prejudicial para o time do São Paulo. Sabe? Às vezes, talvez vale a pena você ser um pouco zubeldia, você ser um pouco fora da caixa. Para as pessoas te notarem, para as pessoas verem que estão metendo a mão no São Paulo, cara. Teve gol de mão contra o Atlético Mineiro, lá foi um gol de mão claríssimo, ou agora esse lance contra o Fluminense, e tantos outros lances que o São Paulo é prejudicado, e o São Paulo é prejudicado. Infelizmente. Então, eu acho que o Casares ele tá fazendo um bom trabalho. O time do São Paulo é um bom time e vamos esperar, porque ano que vem, ano de 2025, isso foi dito lá atrás, seria um ano do São Paulo conseguir brigar por coisas grandes ou quem sabe voltar a ser protagonista. Para quando falaram quem vocês acham que pode ser o campeão brasileiro, colocarem Botafogo, colocarem Flamengo, colocarem Palmeiras e colocarem São Paulo também nessa barca. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.